Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa aula de forma assíncrona. Vamos falar sobre valor presente líquido nesta aula. O próximo tópico que vamos discutir nas aulas futuras será sobre a taxa interna de retorno, tá bom? Bem, o nosso principal objetivo, que é, neste momento, nessa aula, é consolidar o conceito do valor presente de um fluxo de caixa no regime de juros compostos. Então, nossos exemplos, que serão dois, nós teremos um fluxo de caixa, uma dada situação sobre ter prestações iguais ou não ter prestações iguais, ou tem prestações iguais em um determinado momento, depois a prestação muda de valor, para que a gente possa descobrir qual que é o valor presente que consolida aquele fluxo de caixa. O segundo principal objetivo, aí vem nas próximas aulas, é fazer exemplos numéricos selecionados com o conceito de valor presente líquido e a taxa interna de retorno de um fluxo de caixa. Bom, o valor presente, taxa de desconto e equivalência de fluxo de caixa são conceitos absolutamente interligados. Trabalhar com cada um deles é basicamente a mesma coisa. O valor presente, a taxa de desconto e a equivalência de fluxo de caixa são conceitos absolutamente interligados. Nós vamos ver isso por meio de exemplos. O que é o valor presente? Conceito que nós já trabalhamos dentro do curso da matemática financeira. O valor presente de um fluxo de caixa é o valor monetário PV, que está relacionado à parte inglesa. Bom, valor presente, taxa de desconto e equivalência de fluxos de caixa são conceitos absolutamente interligados. Denomina-se valor presente de um fluxo de caixa o valor monetário PV, Present Value, do ponto zero da escala do tempo, que é equivalente à soma de suas parcelas futuras descontadas para o ponto zero, com uma determinada taxa de juros. Então, o valor presente é o valor que consolida as parcelas, de tal forma que se eu somar todas as parcelas e descontá-las, ou seja, descontar de tal forma que você retorne ao ponto zero, você tenha o valor presente. A taxa de juros utilizada para descontar as parcelas futuras do fluxo de caixa é denominada taxa de desconto. A equivalência de fluxos de caixa está ligada à taxa de juros, pois pagar à vista uma determinada compra equivale a pagá-la a prazo em parcelas futuras, desde que se aceite uma taxa de juros no caso do parcelamento. Bom, então vamos para alguns exemplos relacionados a essa parte do valor presente. Os exemplos que iremos fazer, nós vamos fazer do ponto de vista de valor presente, seguindo a ideia do fluxo de caixa, e na próxima aula nós vamos atacar esses mesmos problemas por um outro ponto de vista, usando a taxa de desconto em cada parcela. O primeiro exemplo diz o seguinte: calcule o valor presente do fluxo de caixa indicado no diagrama a seguir, com uma taxa de juros de 8% ao ano no regime de juros compostos. Então, a gente está interessado em encontrar esse valorzinho, sabendo que nós temos um processo de 3 parcelas iguais, de mesmo valor, valor R$ 1.000, e uma parcela final no valor de 3.000. Então, qual que é a ideia que nós podemos atacar? Nós podemos pensar em dividir esse valor presente que nós queremos encontrar em dois valores presentes. O primeiro está relacionado ao parcelamento de 3 parcelas iguais do valor de R$ 1.000. Então, vou desenhar aqui um fluxo de caixa que represente para nós a primeira situação que nós vamos abordar. Então, note que o pagamento ocorre um mês após o tempo zero. Nós teríamos aqui o nosso fluxo de caixa, onde nós vamos determinar um certo valor, que eu vou chamar de valor presente 1, de tal forma que você tenha pagamento de 3 parcelas
de mesmo valor, que são os valores de R$ 1.000. Estou dizendo aqui R$ 1.000, mas são 1.000 em unidades monetárias. Então, nosso PMT, que é o pagamento, que é o payment. Bom, a taxa de juros é uma taxa de 8% ao ano. E o nosso tempo aqui também está um tempo em ano no nosso fluxo de caixa. Então, o tempo está condizendo com a nossa taxa de juros. Bom, o próximo passo, nós vamos lembrar como que nós faz, como nós... O próximo passo, nós vamos lembrar como que fazemos para obter valor presente dado o valor das parcelas, dado o valor de pagamento. Então, vamos lá. A fórmula que nós usamos é valor presente é igual valor de pagamento vezes o seguinte quociente, que é U mais I elevado a N menos 1 dividido por I vezes 1 mais I elevado a N. Bom, então vamos para o nosso primeiro exemplo. Calcule o valor presente do fluxo de caixa indicado no diagrama a seguir, com uma taxa de juros de 8% ao ano no regime de juros compostos. Então, note que nesse fluxo de caixa, nós temos 3 parcelas de R$ 1.000 e uma última parcela de 3.000. A gente está interessado no valor presente. Bom, então qual que é a ideia que nós vamos utilizar para resolver esse problema? Nós vamos descobrir esse valor presente fazendo dois cálculos. Primeiro, vamos chamar de PV1. Difícil, né? A gente fazer uma aula é complicado. Bom, então vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Calcule o valor presente do fluxo de caixa indicado no diagrama a seguir, com uma taxa de juros de 8% ao ano no regime de juros compostos. Então, note o seguinte. Estamos interessados no valor presente, temos informação de 3 pagamentos de mesmo valor e um único pagamento de R$ 3.000. Vou usar a palavra reais aqui, sendo que a gente está trabalhando numa unidade monetária qualquer. Tudo bem? A taxa de juros é uma taxa anual e o nosso tempo está em anos. Qual que é a ideia que nós vamos fazer? Devido a essa diferença de valores de pagamento, nós vamos considerar dois valores presentes. Um valor presente 1, que vai estar relacionado às 3 prestações, são os 3 pagamentos, no valor de R$ 1.000. E um valor presente 2, que estará relacionado a um único pagamento no valor de R$ 3.000. Bem, o primeiro deles é para um total n igual a 3, ou seja, 3 parcelas, e esse um pagamento aqui ele ocorre depois de 4 anos. Como que nós vamos fazer isso, né? Basicamente, nós estamos pegando o nosso fluxo de caixa e transformando o fluxo de caixa em dois fluxos de caixas. Então, temos um fluxo de caixa para o primeiro pagamento, para o primeiro valor presente, perdão, para o PV1. Esse fluxo de caixa ele está relacionado a 3 pagamentos de mesmo valor. E o segundo fluxo de caixa estará relacionado a somente um pagamento. Então, vamos primeiro trabalhar com esse primeiro caso. Nós queremos descobrir quem é o PV1, de tal forma que os pagamentos são de valor 1.000,
dá um total de 3 pagamentos. Vou apagar um pouquinho aqui o meu fluxo de caixa. São 3 pagamentos para um tempo em ano. E a taxa de juros de 8% ao ano. Então, lembremos o seguinte. A relação entre o PV e o PMT. O PV, que é o Present Value, é igual a PMT vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Isso tudo dividido por I vezes 1 mais I elevado a N. Então, nós vamos substituir aqui, no lugar do PMT, o valor 1000. No lugar do I, que é a taxa de juros, nós vamos substituir por 8%. Lembrando que este valor de 8% substituído lá, ele vai ser um valor unitário, 0,08. E vamos substituir o nosso N pelo número de pagamentos que nós vamos fazer, que é 3. Bom, então, substituindo isso, nós vamos descobrir o PV1, o primeiro valor presente. Então, PV1 é 1000 vezes, vai ficar 1,08 elevado ao cubo, menos 1, dividido por 0,08 vezes 1,08 elevado ao cubo. Essa parcela aqui, essa razão, nós vamos calcular quanto que vale essa razão e vamos multiplicar por 1000. Bom, calculando isso na calculadora, nós vamos obter, com um arredondamento para as 4 casas decimais, o valor de 2,5771. A gente vai estar multiplicando por 1000 para obter o valor presente. Então, o valor presente 1 vai ser 1000 vezes essa quantidade, que dá 2.577,10. Então, esse é o primeiro valor presente no nosso fluxo de caixa. Então, o primeiro valor presente nós já descobrimos. Agora, nós vamos olhar um novo fluxo de caixa relacionado ao valor de 3.000. Então, vamos lá. O próximo desenho que nós vamos fazer estaria relacionado a quem deve ser o valor presente 2, tal que, passados 4 anos, tem-se um valor futuro de 3.000. Seria o nosso último pagamento. Então, a gente está pensando em quem deve ser o valor presente para que, num período de 4 anos, com uma taxa de juros de 8% ao ano, nós obtemos 3.000 de valor futuro. Então, o que está valendo aqui é a fórmula de juro composto, que o valor futuro ele é igual ao valor presente vezes 1 mais I elevado ao número de períodos considerados. Bom, o nosso FV ele será substituído pelo 3.000. O nosso PV é o que nós queremos encontrar, que será o PV2. O nosso Izinho será substituído por 8%. Lembrando que esse 8% é a forma unitária que nós vamos utilizar. E o nosso N aqui, que aparece no cantinho, ele será substituído por 4. Então, teremos 3.000 igual ao PV2 vezes 1,08 elevado à quarta potência. Então, nós vamos obter que o PV2 é 3.000 dividido por 1,08 elevado à quarta potência.
Fazendo esse cálculo, nós chegamos em 2.205,09 centavos como valor presente 2. Bem, o que nós vamos fazer agora? Nós dividimos o valor presente inicial em dois valores presentes. Ou seja, no primeiro fluxo de caixa que nós temos aqui, nós temos o valor presente que foi dividido em dois casos. O valor presente para os 3 pagamentos mensais, de mesmo valor, e o valor presente para o único pagamento de 3.000. Então, o valor presente PV, lá do início, ele equivale para nós à soma dos dois valores presentes que nós obtivemos. Então, vamos fazer bem aqui no cantinho. O nosso valor presente, o nosso PV, ele é o PV1 mais o PV2. Então, ele vai ser a soma do 2.577,10 centavos com o 2.205,09 centavos. Bom, somando isto, nós vamos obter 2.577,10 centavos mais 2.205,09 centavos. Dá 4.782,19 centavos. Então, esse é o valor presente que nós queríamos encontrar. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo exemplo. Neste próximo exemplo, nós temos a seguinte situação. Calcule o valor presente do fluxo de caixa indicado no diagrama a seguir, com uma taxa de juros de 1% ao mês no regime de juros compostos. Então, quando nós olhamos para esta situação, nós vemos que nós temos a presença de dois fluxos de caixa, onde um primeiro fluxo de caixa ele leva em consideração quatro parcelas, 4 pagamentos no valor de R$10 em unidades monetárias, e no outro, um pagamento de 3 parcelas de R$10. Então, nós temos um valor presente para essa situação e temos um valor presente para essa situação. São dois valores presentes, um PV1 e um PV2. Bom, pessoal, então vamos para o nosso próximo exemplo. Calcule o valor presente do fluxo de caixa indicado no diagrama a seguir, com uma taxa de juros de 1% ao mês no regime de juros compostos. Então, nós temos uma situação onde tem 4 pagamentos de R$10 e uma outra situação onde eu tenho 3 pagamentos de R$10 com a taxa mensal de 1% ao mês. Então, eu dividi isso em dois fluxos de caixa. Um fluxo relacionado aos 3 pagamentos, os 4 pagamentos de R$10, e um outro fluxo relacionado a outros 3 pagamentos também no valor de R$10. Então, nós teremos um PV1 aqui e teremos um valor presente 2 aqui, onde o nosso PV que nós estamos interessados vai se dar como a soma do PV1 mais o PV2. Então, vamos calcular o PV1. Como que eu vou calcular o PV1? Vou calcular utilizando essa fórmula que está aqui, que é a forma que eu tenho o PMT, os valores de pagamento, eu consigo achar o valor presente. Então, o valor de pagamento é 10, a nossa taxa de juros é de 1% ao mês, esse 1% vai ser colocado em forma decimal, então vai ficar aqui 1,01, elevado a quanto? Elevado a 4 pagamentos no primeiro momento, menos 1, isso vai ser dividido por 0,01 vezes 1,01 elevado à quarta potência. Bem, então vamos lá.
Vamos calcular quanto que dá esse quociente aqui. E calculando quanto que dá esse quociente, nós vamos multiplicar por 10. Tranquilo? Bom, então, na calculation, vai ficar 1,01 elevado à quarta potência menos 1. O resultado eu vou estar dividindo por 0,01 vezes 1,01 elevado à quarta potência. E esse valor dá, com arredondamento para 4 casas decimais, dá 3,902. Então, este é o valor que nós temos, que vai ser multiplicado por 10 e vai nos ofertar o primeiro pagamento, PV1, no valor de R$ 39,02. Bom, agora vamos para Agora, a gente vai calcular o nosso PV2. Nosso PV2, nós temos 3 pagamentos no valor de R$ 10. Só que nós temos que esses 3 pagamentos ocorrem após o 8º pagamento. Então, qual que vai ser a nossa jogada? Nós vamos nos perguntar qual deve ser o valor futuro desses 3 pagamentos para 3 pagamentos de R$ 10. Aí, dado o valor futuro, nós vamos encontrar o valor presente, que gera este valor futuro. Então, nós vamos precisar da relação aqui, dado PMT, como encontrar FV. Se você não lembra, essa fórmula que está bem aqui em cima, que eu vou pintá-la aqui de amarelo, ela relaciona o PV com o PMT. Mas num piscar dos olhos, ela vai relacionar PMT com FV. Vamos ver? E aí? Piscou o olho, apareceu aqui o que nós queríamos. Então, vamos usar essa fórmula agora no segundo cálculo. Primeiro, vamos achar o FV, que é o valor futuro, Future Value. O valor de pagamento é 10, ficará 1,01, a taxa também é de 1% ao mês, elevado a 3, que são 3 pagamentos, menos 1, dividido por 0,01. Então, vamos ver quanto que dá esse quociente. 1,01 elevado ao cubo, menos 1. Eu vou dividir isso por 0,01. Vai dar 3. Esse quociente aqui resulta em 3,03. Quando eu multiplicar por 10, que é o valor do pagamento, vai ter aqui do meu ladinho 30,3 como valor futuro. Então, o valor futuro, 30 na unidade monetária e 30 o valor futuro. Agora, vamos encontrar o valor presente. Veja só, esse valor presente, ele pode ser calculado por essa fórmula, que é a fórmula dos juros compostos. O PV2 é o valor futuro dividido por 1 mais I elevado a N. Oh, mas quem será o nosso N? Será que nós vamos usar o N sendo 3, como foi usado nessa continha que nós fizemos? Ou vamos usar o N sendo 8? Vamos interpretar essa situação? Bom, imagina que você está bem aqui para fazer o pagamento. Você pegou um valor presente no tempo 0. Então, nós queremos descobrir qual deve ser o valor presente bem aqui, digamos, no 5º mês, na 5ª parcela, de tal forma que depois de um mês, nós começamos a pagar as parcelas de R$ 10 novamente. Então, para que esse dinheiro chegue até aqui, ele teve que evoluir com o passar do tempo.
Então, evoluiu em 5 meses. Nós vamos pagar no final de 8 meses. Então, nosso N aqui vai ser 8. Então, vai ficar 30,3 dividido por 1,01 elevado a 8. Então, vou fazer aqui na calculadora. 30,3 dividido por 1,01 elevado à oitava potência. Isso dá, com arredondamento para duas casas decimais, R$ 27,98. Bem em cima da minha cuca legal aí. Bom, então vamos ver quanto que dá agora o valor presente, subir nas continhas. O nosso valor presente, ele é a soma dos dois valores presentes que nós obtemos. Então, o valor presente na data zero, present value, vai ser o PV1 mais o PV2. Então, será a soma do PV1, que deu bem aqui no cantinho, 39,2, com a soma do PV2, que deu 27,98. Então, 39,02 mais 27,98, isso totaliza R$ 67. Prontinho. E aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje. Fique em paz. Muito obrigado. Até mais.